Glória a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Ele está dizendo, eu estou aqui. Estou aqui, preste atenção. Se você ouvir, vai sair daqui feliz. Vai sair com esperança. Vai sair com a vitória. Vamos lá em Salmo 81, um salmo da família de Asaf. Não foi Davi, foi a família de Asaf que compôs esse salmo. E para quem não sabe, o salmo eram músicas cantadas no templo para a adoração. Do jeito que a gente faz aqui, eles faziam lá. Nós só damos continuidade àquilo que o Senhor colocou para o seu povo. A adoração. Salmo 81. Cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó. Comecem um louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa. Obrigado. Porque este é o decreto para Israel, para uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua, uma voz que não conhecíamos. Ele diz, tirei o peso dos seus ombros. Suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá, ou nas águas da rebeldia. 8. Ouça, meu povo, as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. 11. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. É glória a Deus ou é misericórdia? Para eles lá, misericórdia. Para nós é glória a Deus. Porque não passamos por isso fisicamente e temos como ler, saber dessa história. Para quem não sabe, volto a falar, a Bíblia, cronologicamente, não é como está aqui registrado. A Bíblia hoje ela é separada por categorias de temas. Então, alguns casos acontecem, por exemplo, Esther está no início da Bíblia, mas Esther aconteceu no final do Antigo Testamento. Então, o que Deus fazia? Ele mandava os seus profetas, os seus servos,
repetirem constantemente os acontecimentos, o que ele fez pelo seu povo. Porque não tinha Bíblia. Haviam escritos, como hoje nós temos cartas, jornais, nós temos as postagens. Quem lembra aqui do Orkut? Quem usou o Orkut? Mansueli não usou, não? Orkut? Felipe usou. Felipe usou, é novinho, usou. Cadê o Orkut? Acabou, não existe mais. Então, da mesma forma, naquele tempo, os escritos se perdiam, eram queimados, jogados no lixo. Passava de uma família para outra, daqui a pouco pegou fogo, se perdeu. Então, por isso Deus repetia, para que o povo não se esquecesse da sua história e daquilo que Deus fez para este povo nesta história. Todo mundo aqui estudou no colégio o descobrimento do Brasil, correto? Os estudiosos aqui do Brasil estão querendo refazer o descobrimento do Brasil, porque não é tão bem assim como era contado. Para os acadêmicos, os estudiosos, têm lá as suas explicações. E nós, meros mortais, temos que acreditar num lado ou acreditar no outro lado. Temos aí o grito do Ipiranga, onde está lá o Dom Pedro montado naquele cavalo e com a espada. E já estão dizendo por aí que não era assim, porque a montaria naquele tempo eram mulas e burros, não eram cavalos. Mas, para ficar majestoso, o pintor colocou o cavalo. E naquele quadro famoso, lá atrás, no fundo, tem as mulas, os burros e os camponeses. E era assim que, na verdade, o Dom Pedro estava. Então, quem será que está com a verdade aí? Vamos ver qual vai ser o resultado desses estudos aí, se nós vamos ter que voltar para as escolas para aprender sobre o descobrimento. Mas isso também acontecia lá naquele tempo, durante a história de Israel. E Deus, então, levantava estudiosos para transcrever essa história. Eles foram pegando esses escritos, essas cartas, foram escutando o que as famílias falavam de um para outro e começaram a escrever. E isso foi no exílio, depois de Salomão, depois de Davi, quando Israel já estava ali escravizado. Os seus inimigos pegavam as sagradas escrituras, pegavam os escritos, queimavam, jogavam no lixo, porque não havia interesse de se manter a história desse povo chamado de Deus. Então, os ditos fariseus e escribas surgiram dessa necessidade de registrar essa história, já que até o momento era verbalizado, passado de pai para filho. E aqui, nesse salmo que esses escribas e fariseus transcreveram, depois que eles encontraram aqueles que estava largado em algum lugar, que era cantado no templo de Salomão, eles colocaram ali, fazendo parte dessas sagradas escrituras como um livro oficial. Então, aqui, o salmista fala: cantem, se alegrem, glorifiquem esse Deus, porque esse Deus é extraordinário. E façam isso com
todo tipo de instrumento. E desde tempos antigos, o povo de Israel é muito festivo. Só que todas as músicas eram em adoração a Yahvé, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos no Brasil todo tipo de músicas e ritmos, mas essas músicas e ritmos não se referem a um Deus. Há vários deuses, várias religiões, cada um, na sua fé, canta e dança para aquilo que acredita. Mas Deus fala, olha, você vai adorar só a mim. Já disse desde a antiguidade, desde o tempo de Jacó. É uma ordenança. E hoje foi falado aqui sobre mandamentos, que não pode ser esquecido. Por nenhum motivo podemos dizer que Deus é poderoso, se nós não conhecermos esse Deus. Canta de boca para fora, canta de boca para fora, mas daqui a pouco algum outro Deus fez outra coisa, aquilo que se diz Deus fez outra coisa, e já vai estar cantando para aquele outro Deus, porque realmente tem gratidão por aquela outra situação, por aquela outra religião. Mas quando você entende que é chamado por Deus, aceita esse chamado de fazer parte desse povo, o seu único foco deve ser esse Deus Todo-Poderoso. É a regra que Deus pede para estar nesse lugar. No caso, nesta igreja, dita evangélica. Um Deus só. Não pode ter mais de um. Se tiver outro Deus, outra adoração, a coisa fica complicada. Nós temos aqui um glorioso. O glorioso não se mete, né, em outro time, né, Zeca? Não se mete em outro time. Não vai nem ver. E se for ver, é porque foi arrastado. Com Deus é a mesma coisa. Tem que vestir a camisa, suar a camisa, porque é um mandamento dele, é uma regra dele. E aqui o salmista, olha que isso é uma música. Ele enfatiza isso, que ele estabeleceu como estatuto para José. Quem era José? José é o terceiro, patriarca. Abraão, Isaque, Jacó, José. Vamos aí, o quarto, não é? Que estava ali no Egito, numa situação horrível, escravizados, mas não no início. No início, estava tudo muito bem, o povo crescendo, adorando a Deus e tal, o Deus de Jacó. Não era o Deus de Israel, porque Israel ainda não existia. Eles adoravam o Deus que Jacó adorava, que, por sua vez, o seu pai Isaque adorava, que, por sua vez, o seu pai Abraão adorava. Isso que eles faziam. Só que os anos foram passando, o povo foi crescendo, e aí, diz aqui no versículo 5, Deus, estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Quando que Deus atacou o Egito? Quando eu li aqui, meu Deus atacou o Egito? Hein, pastora Simone, quando que Deus atacou o Egito? Que situação foi essa? Isso aí, uma salva de palmas para elas. Elas estão como pastoras, estão. Porque o povo estava sofrendo. E o povo ouvia, não tinha Bíblia naquele tempo, ouvia as histórias que José contava do seu pai, que contava do seu avô, que contava do seu bisavô. Então, quando eles começaram a sofrer, e sofreram muito, porque escravo sabe que não tem vez. É trabalhar, trabalhar, chicotada, chicotada, comer o que não tem para comer, e suor, calor, chuva, frio, tudo sem direito a nada, mulheres sendo estupradas, homens
sendo, sabe lá até quantos anos viviam de tanto sofrer, eles começaram a clamar a Deus. E aí, então, Deus ouviu o seu clamor e atacou ao Egito. Mas Deus só atacou o Egito porque o Egito não ouviu. Porque o próprio povo não ouviu. Você imagina nós estarmos aqui, entra um estranho, eu já ouvi falar de você, estranho, você foi condenado à morte. Tá. Não, eu vim aqui libertar vocês. Libertar de quê? Da escravidão, não vou levar vocês para uma terra prometida. Que tu está doido? Você fugiu daqui para não morrer, como é que volta aqui para livrar a gente? Aliás, você era deles, você era do inimigo. Você que ajudava, você que fazia o povo a gente sofrer. Como é que a gente vai acreditar em você? Então, quando Deus manda as pragas, é para duas pessoas ouvirem. O povo do Egito, no caso o faraó, saber que esses filhos de José tinham um Deus. E também para a família de José, que é o povo chamado agora de hebreus, saberem que o Deus que eles ouviam de Jacó estava vivo, existia e queria fazer alguma coisa por eles. Por isso que ele diz aqui, ali ouvimos uma língua, em outras traduções fala, ouvimos uma voz que não conhecíamos, porque o povo de Deus realmente não conhecia a voz do Senhor. Escutava as histórias, mas esse conhecer é de entender, de compreender aquilo que é dito. Tivemos aqui, semana passada, uma pessoa falando em inglês. Você entendeu alguma coisa? Eu entendi, sim, porque tinha uma tradutora. Aí eu entendi. Marcelo. Só que aqui, nesse tempo, não tinha tradutor. Moisés era usado em fazer os sinais. Ele falava, mas ouvir e acreditar é muito diferente. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, que tem aqui o mesmo significado, é ouvir entendendo e botando em prática. Aí sim vai acontecer uma coisa muito diferente. Porque o povo de Deus, os filhos de José, começaram a acreditar que era Deus agindo conforme as pragas iam acontecendo. A primeira praga aconteceu, os feiticeiros de Faraó repetiram. A segunda praga aconteceu, os feiticeiros de Faraó repetiam. A terceira praga aconteceu. Então, o mundo vai sempre dizer, isso é fácil, isso é comum, isso aí todo mundo, isso aí não sei o quê, o nosso Deus, o outro Deus. Só que o povo de Deus, esses filhos de José, conheciam esses deuses do Egito. E agora, em quem acreditar? No estranho que foi condenado à morte? Ou nisso que nós já vivemos? Eles cresceram com aquilo dali, é igual no Brasil, é tradição. Qual é a sua religião? É tal. A maioria vai dizer porque é a religião oficial do país. Nunca foi, mas é. É até de outra. Mas é melhor dizer que essa aqui, politicamente correto, é essa aqui. Porque já nasceu do pai, da mãe, do sogro, já foi. Então, assim estava o povo de Israel. E esses sinais foram dando entendimento ao povo de Deus dessa língua, dessa voz. E aí, na última praga, eles realmente entenderam, não. Esses deuses do Egito, eles são poderosos.
mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Essa última praga, eles não conseguiram nem impedir, quanto mais imitar. E aí, então, que aceitaram sair do Egito, caminhando em direção ao deserto. E aqui fala, a partir do versículo 6, tirei o peso dos seus ombros, que era o trabalho da escravidão, suas mãos ficaram livres dos cestos de carga, né? Na sua aflição clamaram, eu livrei do esconderijo dos trovões, né? Então, Deus está mostrando, olha, o povo lá atrás não conhecia, mas hoje vocês conhecem. Mas eu vou repetir para vocês o que aconteceu, e Deus conta a história. Por isso a nossa necessidade de vir aos cultos, né? Ou, né, como a nossa aluna hoje falou, eu gosto de estar aqui na escola bíblica. Não foi o que você falou? Porque a gente passa a ouvir a voz de Deus de uma forma diferente. Na pregação, nós ouvimos, às vezes, uma pregação excelente, maravilhosa, toda dentro da teologia, toda dentro de todas as técnicas, de tudo bonitinho. Mas não entendi tudo, não. É tudo bonito, mas e agora? Para que serve para mim? Como que funciona isso? Muita gente... Mas quando a gente está aprendendo assim direto, na prática, a gente consegue encaixar os mandamentos do Senhor, os decretos, com a minha vida, hoje. Porque não adianta me ensinar algo que eu só vou ensinar daqui o ano que vem. Até lá eu já esqueci. São tantas atividades, são tantas preocupações, tanto trabalho, tantas coisas que vão acontecer, que quando chega lá, eu já esqueci. Por que tu não fez? Eu não fiz porque eu não sabia. Não, tu sabia sim. Lá no dia 27 de outubro de 2024, você escutou na pregação. E nem gravei. Então, o que nos interessa é ouvir hoje e entender hoje, que com certeza, hoje, Deus vai estar me ensinando, como foi falado muito aqui, para me usar amanhã. Mas eu tenho que entender hoje. E para mim entender e aprender, vai ser uma aplicação hoje, nos dias que eu estou vivendo. Porque aqui ele diz aqui, do esconderijo dos trovões lhe respondi. Quando foi isso? Quando Moisés subiu ao monte, adorou a Deus, buscou a Deus, e o povo lá embaixo olhava para o monte, e lá no monte tinha uma nuvem, e naquela nuvem trovões. Nós não temos disso muito aqui no Brasil, pelo menos no Rio, mas essa semana eu olhei aqui para trás e estava a nuvem nas montanhas. Mas uma nuvem branquinha, tranquila, traz até paz, tranquilidade, né? Não tem receio nenhum. Do outro lado está até preto, mas a nuvem está bonitinha ali, aquele nevoeiro. Mas aqui naquele momento onde Moisés foi buscar a Deus, quem estava embaixo escutava os trovões e via os relâmpagos. Aí Moisés desceu, todo mundo ficou assustado, por quê? É um fantasma. Só pode ser fantasma. Que ninguém sobrevive àqueles trovões e relâmpagos, aquela tempestade que tinha lá em cima. E outra, o rosto do cara estava brilhando. Brilhando. Só pode ser fantasma. Não, fiquem calmos, sou eu, fiquem tranquilo, aqui é o Moisés, aqui carne e osso, tá, tudo bem, Deus fez, mas temos que continuar lá orando e buscando a Deus. O que o povo falou? Moisés, vai lá, vai tranquilo, a gente vai ficar por aqui. A nossa vida aqui, olha, Deus é bom, poderoso, vai lá e depois traz a resposta de Deus. Tem muito crente que é assim, né? Os pastores, os apóstolos, os pregadores, é que tem que ir lá falar com Deus e trazer a resposta para mim. Ei, irmã Luísa, funciona sempre assim? Nem sempre funciona.
A pessoa Moisés fala assim, vocês não querem ir, não? Eu também não vou. Eu também não vou. Já pensou? A gente estaria aqui hoje? Será que Deus ia ter que levantar outro? Mas Moisés subiu, porque ele já sabia quem era o Deus que ele servia. Ele viu as pragas, viu atravessar o mar Vermelho, ele viu tantos sinais. Deus não vai me deixar morrer nesse trovão, nesse relâmpago, assim como Deus não vai deixar você morrer nessa luta que você está passando ou que vai passar. Não vai. Se você está em comunhão com Ele, cantando e adorando, aplicando os mandamentos, os decretos, seja o que for, você vai estar protegido por Ele. A gente leva um choque aqui e morre. Imagina um relâmpago. E quantos relâmpagos eram? Fato é que Moisés subiu de novo e desceu de novo, estava inteiro. E o povo dando glória a Deus. É fácil dar glória a Deus. Mas quem pode dizer que é amigo de Deus? Todo mundo quer ser amigo de Deus. Você quer, não quer, Felipe? Mas só um foi chamado de amigo de Deus. Moisés. Davi foi dito que tinha o coração como coração de Deus. É diferente. Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Amo sim, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Por amar vai ter que trabalhar. Mas amigo de Deus, só Moisés. Então se você realmente quer ser amigo de Deus, enfrente a montanha, o monte que Deus coloca na sua frente. Por mais assustador que pareça, entre nessa luta, que você vai sair vitorioso. Porque se você não quiser entrar na luta, não vai se aproximar dele. Porque Deus não está no meio do povão. Deus não está no meio da bagunça, vamos dizer assim. Deus não está no meio do mundão, não está. Tanto não está que quando, em outra situação, Moisés subiu ao monte, lá embaixo fizeram o quê? Festa. Vamos adorar o quê? Não tem nada aqui para adorar. Tudo que a gente adorava ficou lá no Egito. Eles adoravam aqueles deuses do Egito. Não, Arão, vamos fazer o seguinte, tem ouro aqui, a gente faz uma fundição improvisada aqui no deserto, a gente constrói aqui o bezerro, que era um dos deuses, a gente adora. E assim foi feito. Eu não sei quanto tempo, irmão Ulisses, eles demoraram para fazer um bezerro de ouro, que não devia ser pequenininho, não. Porque para adorar o seu Deus, você dá o seu máximo. Não é assim que é falado? Só os evangélicos que ficam comendo a mão assim, para dar oferta e dízimo, porque as outras religiões dão tudo o que não tem. Eu vi agora nesse Círio de Nazaré, eles dão tudo. E outras religiões também dão tudo. Dão casa, dão carro, dão um monte de coisa. Os evangélicos, na hora da oferta, e lá nessas religiões não tem nem momento de ofertório. Os crentes têm que fazer momento de ofertório porque é complicado o negócio. Mas, de qualquer forma, eles estavam ali fazendo aquele bezerro para poder adorar. Aí, quando eles construíram o tal bezerro, aí teve festa. Moisés morreu. Vamos aqui adorar, vamos servir. E fizeram ali e conseguiram convencer, conseguiram corromper o sumo sacerdote, ou o pastor da igreja, vamos dizer assim. Conseguiram mudar aquela história. Daqui a pouco Deus fala para Moisés, Moisés, o teu povo. Aí o pastor é culpado pelo que o povo da igreja passa. Porque o pastor não foi bom, o pastor não fez direito. É assim que Deus olha, irmãos. Então está falando na escola bíblica, ore pelos pastores, porque o preço é caro. Para a gente estar aqui levando alguma coisa para vocês precisam orar por nós.
Aí Moisés desceu, quebrou as tábuas, fez aquele negócio, e é claro que espiritualmente quem busca outros deuses morre. Naquele tempo foi físico, mas hoje em dia a morte é espiritual, porque Deus é exclusivista. Não vou dizer que ele é egoísta, ele é exclusivista. Quem quiser estar com ele, tem que estar só com ele. Se quiser ficar, Jesus falou, quem quiser vir após mim, toma sua... É quem quiser, não é obrigado. Outros deuses, outras religiões, é obrigado. Ou você me segue, ou você me serve, ou eu... Vocês já sabem. Né? Então, mas Deus não é assim, não. Quem quiser, segue. Agora, se vai seguir, tem que ser do meu jeito. É igual os homens machões do Brasil falam, né? A casa é minha, tem que ser do meu jeito. Seus pais falavam assim, era seu avô que falava assim, Zeca? A casa é minha, tem que ser do meu jeito. Hoje em dia não, hoje a guarda é da mulher e do homem, já não acontece mais assim. Mas graças a Deus. Imagina nesse tempo aqui, era o quê? Tinha que ficar aqui, não podia estar em outro lugar. E era o primeiro a comer. Eu lembro dos senhores da minha época que eram... ninguém comia enquanto o pai ou o avô que estivesse na mesa não comia. Era o melhor. Hã? Seu avô é assim? Então. Imagina no tempo de Moisés. Né? Então, se vai estar na casa de Deus, tem que fazer do jeito que ele quer, porque a casa é dele. É dele. Não está como discutir, porque aqui fala aqui assim, eu os pus à prova nas águas de Meribá. Meribá, em hebraico, significa rebelião. Deus, às vezes, permite que passemos por provas, por situações, não para nós sermos reprovados, é claro, mas para nós nos aproximarmos dele, porque essas provas vão nos mostrar o quanto que eu adoro esse meu Deus, o quanto que eu amo esse meu Deus. Igual o namoro. O outro foi e fez alguma coisa e ficou magoado. A coisa foi feia. Mas eu amo, então eu vou perdoar. Então, quando nós passamos por essas provas, nós verificamos que o quanto que eu amo o Senhor. Porque Deus sabe o quanto Ele me ama. Não há dúvida. Eu aqui não sei até que ponto eu vou andar por Ele. Até que ponto eu vou ceder por Ele. Até que ponto eu vou continuar servindo a Ele. Está no deserto, 10 pragas, atravessou o Mar Vermelho, comida. Não tinha sol demais, nem frio demais. Tudo maravilhoso. Aí Moisés some. Vamos buscar outro Deus. Por isso que eles falaram. Na verdade, eles negaram a Deus, nos nossos dias, negaram a Jesus, porque eu não estou vendo. E essa é uma dificuldade da igreja cristã, da igreja evangélica, que nós não temos ídolos. Ou nós cremos, não tem outra opção. Mas quase que todas as outras religiões têm ídolos, têm imagens, né? Têm figuras, ou tem pedras, tem montanhas, tem cidades. Né? Todo muçulmano tem que ir a Meca uma vez na vida. Tem que ir lá, é o alvo, é o foco, é a missão da vida deles. Mas sim, eles também só têm um Deus, os muçulmanos, os judeus, mas a maioria das outras tem dezenas de deuses, assim como tinha no Egito. Então, aqui Deus está falando, olha, se você está seguindo os decretos, está ouvindo a minha voz, se você entende que eu te libertei da escravidão, não tem por que ter rebelião. Não tem por que chegar a situações onde você vai ficar tão insatisfeito que vai começar a murmurar e a reclamar. Reclama do pastor, reclama da irmã que chegou e não cumprimentou,
reclama do não sei quem que cantou errado, reclama, não foi você não, tá, Samara? Reclama de... Ela riu logo, não foi com você não. Reclama da igreja, que a igreja não fez nada por mim. Quantas reclamações. E é por isso que aqui na Igreja Mais Vida a gente tem um cuidado de não deixar ter panelinha. Porque a panelinha é um lugarzinho que pode ter fofoca. A fofoca, ela pode ser mentirosa, pode até ser verdadeira. A Luísa hoje chegou e não falou comigo. Não falou comigo. Aí eu estou lá no meio do grupinho, vocês viram a irmã Luísa? E não é que é verdade mesmo, ela não falou comigo. Quando ela não falou comigo, eu nem liguei. Porque eu sei que quando ela chega, a primeira coisa que ela faz é dobrar o joelho e orar. Tem um cantinho santo dela ali. É um lugar sagrado. Tem ou não tem, Luísa? É sagrado. E isso. Mas quando o Felipe vem e chega para mim e fala assim, a Luísa não falou comigo, e é mesmo, também não falou comigo. É verdade que não falou comigo, mas não é o mesmo motivo que ele está trazendo. Não é o mesmo ponto de vista. Ele se doeu, mas eu não estou nem aí, porque eu sei quem é Luísa, eu sei qual é o convívio dela comigo, eu sei como ela participa da igreja, mas a contaminação é Meribá. É um lugar de contenda, é um lugar que a insatisfação vai aumentando e multiplicando. Então, nós temos aqui uma regra para quem não sabe. Se ouviu alguém reclamando de Beltrando, vai falar com ele. Eu não entendi, vai perguntar. Se você for mais corajoso, ainda pegue pelo braço e leve junto. Olha aqui, essa aqui quer falar alguma coisa contigo. Não aceite, porque coloca em risco a sua própria vida espiritual. Coloca em risco todo um corpo. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos apresentar que a liberdade é muito melhor do que a escravidão. Mesmo que essa liberdade seja dolorosa, porque caminhar pelo deserto, né, irmão, não é fácil. Eles não sabiam nem se iam comer no dia seguinte, porque eles estavam caminhando e era tanta gente, em torno de 3 milhões de pessoas, caminhando pelo deserto. Você imagina, o Maracanã tem 65 mil ali dentro. É gente pra caramba, não é? Para 3 milhões, em Lucas, quantos Maracanãs vão dar? 5 Maracanãs. 50? É muita coisa. Comida para esse povo? Não tinha. Aí Moisés chega para Deus, Deus, e aí? Tu me fizeste trazer o povo lá do Egito. Lá eles tinham tudo. E agora? Não se preocupa não, cara. Eu estou botando eles à prova. Eles vão aprender a depender de mim. Aí acordava pela manhã, aquele sereno assim, branquinho, branquinho, aquele orvalho branco. O que é isso? Aí Moisés fala assim, pega, cata, vocês vão fazer pão com isso daí. E foi assim um tempo todo que eles estavam no deserto. Deus mandava. Será que Deus vai mandar amanhã? Devia ser passar a cabeça de muita gente, principalmente das mães ou dos pais que têm responsabilidade do sustento naquele tempo. Hoje quem sustenta são os dois. Às vezes um filho sustenta a família, né? Um irmão. É depender de Deus. E se eu não ficar ouvindo a influência de maus conselhos, a irmã Cirlei falou do... Foi a irmã Cirlei ou... não, foi a Cíntia, falou dos conselheiros. A Bíblia fala de conselheiros bons e conselheiros ruins. Conselheiro ruim, você descarta. Não dá para nem ficar perto, porque vai me contaminar.
Oro a Deus para Deus me mostrar estrategicamente, com sabedoria, quais são os conselheiros bons. E a partir daí, então, eu tomo a decisão de fazer a vontade de Deus ou não, ouvir a voz de Deus ou não. E aqui declara que o povo não ouviu. Não ouviu. Ah, Deus, Moisés, nós estamos com fastio desse pão vil. O que é fastio? Estou enjoado. Todo dia comendo a mesma coisa. É arroz, feijão, carne, arroz, feijão. Está cheio disso já, não aguento. Ah, é, mas eles estão reclamando? Tá bom. Aí Deus mandou codornizes, ou codornas, um monte. Não precisava caçar, não, era só pegar. Os fofoqueiros, os rebeldes, ficaram com uma boa diarreia no deserto, sem banheiro, sem água. A diarreia se tornou numa infecção intestinal. Morreram milhares. Meribá, rebeldia. Resultado de rebeldia. Dores, sofrimento, sem necessidade. Moisés, está muito ruim aqui, é melhor a gente voltar lá para o Egito, lá na escravidão, lá no sofrimento. Porque pelo menos lá tinha cebola, tinha carne, isto é, churrasco. O pagode, o country, né, o funk, seja o que for, até o gospel lá do mundão tem. É isso que eles queriam. Preferiram o churrasco junto com a escravidão, voltar. Pena que quem não persevera no Senhor, como nós lemos hoje no estudo, né, não vai desfrutar das bênçãos que Deus tem preparado para os seus filhos. Aí aqui diz assim, para encerrar: se o meu povo apenas me ouvisse, se o meu povo seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam. Se renderiam. Não é que vai acontecer. Não vai acontecer se nós não ouvirmos a palavra de Deus. Os que odeiam se renderiam, mas eu sustentaria. Não sei nem que tipo de verbo é esse aqui, eu nem parei para pensar. Pretérito perfeito mais que não sei o quê. Não sei o que é gerúndio, sei lá o que é isso. Hã? Pretérito? Não, sustentaria. Ia. Futuro do pretérito. Português, a gramática aqui está boa. Futuro do pretérito. É um futuro, mas não vai vir. Esse é o problema de nós crentes. Pelo meio do caminho, ficarmos reclamando, ficarmos murmurando, com rebeldia, com insatisfação, com murmuração e reclamação, e a panelinha, e fala aqui, fala ali. Eu não vou ver mais. Eu tenho até a promessa. Deus disse que iria acabar com os meus inimigos, Deus disse que ia resolver os meus problemas, Deus disse, mas Ele não tem como cumprir, porque eu coloquei outras coisas na frente de Deus. Eu não ouvia Deus. Naquele tempo era idolatria, hoje em dia também é idolatria, que Deus não se agrada, adorar a ídolos. Mas nós temos, às vezes, ídolos que a gente coloca como maior do que Deus. Um cantor gospel, um pregador excelente, um lugar, um carro, um trabalho, coisas, pessoas, família. Eu faço tudo pela minha família. E, às vezes, fazendo tudo pela família, nega ao Senhor Jesus. Deixa de cumprir a palavra do Senhor. Deus dá uma ordem, aí eu fiquei com pena, aí eu não dei essa palavra, essa instrução, né? Eu aceitei, né? Eu concordei, mas você não sabe o que é pecado? Como é que você concorda na sua casa o pecado? Mas você não é autoridade. Então, isso aí é uma forma de negar o Senhor ou adorar, outra você está colocando a família acima das coisas de Deus. E temos que fazer tudo pela família? Temos.
Não tem dúvida. Temos que fazer tudo pelo nosso trabalho? Temos, porque de onde vem o nosso sustento? Mas vamos lá, aquela regrinha, né? Deus, família, o que vem abaixo? Trabalho, depois igreja. No meu tempo, me ensinaram errado. Os meus filhos sofreram por causa disso. No meu tempo, é verdade, eu reconheço isso. No meu tempo falava assim que era Deus, família e igreja. Depois trabalho. Alguns falavam assim, é Deus, igreja e família. Mais errado ainda. Mas Deus é bom que Ele conserta a gente. Que Ele abre os caminhos assim, os nossos entendimentos, a nossa cachola aumenta. Né? Mas aqui diz assim, eu sustentaria, olha o que Deus quer fazer com você, com o melhor trigo e com o mel da rocha. Gente, mel da rocha. Pode isso? Mel puro? Será que tem alguma abelha que faz ninho lá dentro da rocha? Não sei. Tem? Tem. Então, ela da roça, ela sabe. Então, que bom. Mas, se tiver que ser milagre, você vai ter de Deus. A questão é essa. Sustentar a você com o melhor trigo, prosperidade. Trigo naquele tempo, o que a gente pode comparar hoje? O que é o alimento mais caro que serve para tudo? Soja? Café? É muito caro, está em todo lugar, o trigo servia para tudo. Hoje ainda é isso, né? E é caro, o pão francês está caro. Né? Está caro. Mas é isso que Deus quer para nós e para você. Que você não se enquadre naqueles que murmurem. Que você não se enquadre naqueles que preferem voltar para o Egito. Deus, através das Escrituras, levantado por esses estudiosos, para deixar registrado os decretos e mandamentos e os milagres que Ele fez. E repito, Jesus dizendo, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Porque aqui, quando o salmista fala, ele não fala de ensino teológico, ele fala de milagres que Deus fez no meio do seu povo. Os mandamentos vieram depois. As leis, os escritos vieram depois dos milagres, depois das experiências com Deus. E você quer ter o melhor do trigo na sua vida? Você quer ter prosperidade? Então vamos ficar de pé, vamos orar, para que esse incendeia-me que cantamos hoje, que o encher do Espírito Santo, né, que nós aqui no início do culto invocamos ao Senhor, ele realmente se manifeste em nossas vidas e nós possamos entender que quando Deus nos traz uma palavra dura, até como essa, né, misericórdia, um texto desse, Ele está só nos alertando, nos lembrando de que, estando na casa dEle, o melhor para nós é fazermos a vontade dEle. Mas lembrando que Ele não está só na casa dEle. Ele está na sua casa também. Ele está no seu trabalho também. Ele está na rua quando você está andando. Ele está na feira quando você está lá com Ele. Então, em todo lugar, Ele espera que você, que eu, que nós todos o adoremos em primeiro lugar, cumprindo os seus mandamentos. E a todo instante, independente de provas, independente de situações difíceis, independente de lutas, nós estejamos cantando e adorando a Deus. Feche seus olhos. Pai querido, nós adoramos o Teu nome, pedindo que Tu permaneças conosco, Senhor. Que Tu venhas fluir com Teu Santo Espírito. Que esta música de nos incendiar, nos encher do Espírito, não fique simplesmente em palavras soltas,
mas que fique como resultado de um relacionamento espiritual contigo, que fique como resultado de nós ouvirmos a tua voz e nós glorificarmos a ti pelas coisas grandes e maravilhosas que tu tens feito no passado, que tu tens feito em nosso meio hoje e que tu vais fazer ainda no futuro. Eu abençoo os teus filhos para que essa palavra fique gravada em seus corações e o teu nome seja exaltado sobre todas as coisas. Assim te adoro em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz. Vamos aos nossos avisos. Na próxima terça-feira, depois de amanhã, a última terça-feira do mês de outubro, teremos aqui a nossa roda de mulheres. Você é a nossa convidada. Você é a nossa convidada às 19 horas aqui no templo presencial. Vocês são todas as nossas convidadas. Vai ter uma psicóloga aqui com a gente, falando sobre um assunto muito importante, pertinente a nós mulheres. Então não perca às 19 horas. A entrada é por aqui, por essa porta lateral. A porta da frente da igreja fica fechada. Então você não pense que a igreja está fechada, está aberta, mas é só aqui pela porta lateral. Você pode trazer a sua amiga, sua vizinha, sua parente que está precisando aí ouvir uma palavra do Senhor. E também no dia 23 de novembro, cai num sábado, temos a nossa escola de ministérios. Vai ser assim uma tarde para a noite, né? Aqui só aprendendo, ouvindo e se alimentando da palavra de Deus. Vai ser maravilhoso. No dia 23 de novembro, às 15 horas. Nós começaremos aqui às 15 horas. E a semana... Amanhã tem célula de mulheres, a semana normal, né? Célula de mulheres, na segunda com a apóstola, terça-feira o projeto, semana normal, terça-feira também o alimento para todos e quarta-feira o nosso culto às 19h30. Você também é nosso convidado. E você aí também que está online, você é nosso convidado às 19h30 na quarta-feira. Se você puder vir presencial, é melhor, né? Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença tão forte hoje nesse lugar. Nós te agradecemos porque a tua presença renova as nossas forças e nos dá esperança, Senhor, para que nós tenhamos uma semana
debaixo do teu poder, debaixo das tuas bênçãos, debaixo da tua graça. Senhor, nós te pedimos que durante essa semana, os teus filhos que tiverem coisas para resolver, problemas, lutas financeiras, como a Cíntia já falou aqui no momento da oração, assinatura de contratos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, esteja com seu filho o tempo inteiro, com a sua filha o tempo inteiro, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos a tua paz para essa semana, a paz que excede todo entendimento. Nós te pedimos que tudo que colocarmos as nossas mãos prosperará. Nós te pedimos, Senhor, que aonde o nosso pé toque, a terra que o nosso pé toque, nós possuamos. Senhor, em nome do Senhor Jesus, estamos no ano da expansão e nós cremos que até 31 de dezembro o teu reino se expandirá. Em nome do Senhor Jesus, a nossa vida, a nossa família, as nossas finanças, em nome do Senhor Jesus, a nossa casa também terá expansão, Senhor. Expansão da tua presença, expansão da tua provisão, da tua prosperidade, vinda das tuas mãos pela graça de Deus. Senhor, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, esteja conosco todos os momentos, a cada segundo dessa nova semana, Senhor, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, na faculdade, na escola, aonde quer que estejamos, Senhor, na nossa casa principalmente, em nome do Senhor Jesus, que quando a gente passar, as pessoas sintam o teu perfume através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E eu também te peço que da nossa boca só saia a palavra de vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nenhuma palavra de morte sairá da nossa boca para ninguém, em nome do Senhor Jesus. E nós cremos que o Senhor estará conosco em todo momento, nos ajudando, nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Glórias ao teu nome, Senhor.